Nos dias de hoje é extremamente comum a gente ver as pessoas falando de que não se sentem bem mais, não tem mais aquela sensação de bem-estar no geral, não tem energia para fazer o que precisam fazer durante o dia, não tem mais a mesma motivação. E apesar desse ser um problema muito mais complexo do que eu conseguiria resumir em qualquer vídeo meu, eu acho que a maioria das pessoas sabe o básico que deveria fazer ou que poderia estar fazendo para se sentir melhor em alguns aspectos. Então esse vídeo ele vai servir para tentar relembrar um pouco do que é esse básico, quais são essas pequenas etapas e coisas simples que a gente pode fazer durante o nosso dia para se sentir melhor no geral. Primeiro, o que é esse básico que a gente precisa entender para começar? Nós somos seres sociais. Não, isso não está aberto à discussão, isso é um fato. Nós, como seres humanos, nós nos beneficiamos muito das interações sociais. E, de novo, isso é algo que a maioria das pessoas sabe, a maioria das pessoas consegue chegar nessa conclusão sozinha, mas sempre bate naquela barreira, pô, eu não quero ter que ficar interagindo o tempo todo, não quero ter que meu dia ser baseado em ver outras pessoas, eu gosto tanto de passar um tempo sozinho, e esse bloqueio, ele é baseado numa coisa que não é verdade, porque a gente não precisa estar interagindo o tempo todo. O tempo sozinho, que a gente passa sozinho, vendo alguma coisa, consumindo qualquer coisa, lendo, fazendo o que a gente bem entender da nossa vida, ele também é extremamente importante, desde que ele esteja em contraste com um tempo de qualidade também com outras pessoas, com outros seres humanos. Eu não quero ter que citar artigo aqui, ter que falar de nada, porque eu não sou especialista em nada, mas eu acho que todos nós meio que sabemos que a gente consegue se beneficiar demais das interações sociais com outras pessoas. E cuidar do corpo, que importa muito, tá? A maioria das pessoas sabe disso também, precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício, mas a pessoa sempre coloca essa barreira invisível. Pô, eu não gosto de fazer exercício, não gosto de ir pra academia, não precisa fazer nenhuma loucura pra se beneficiar daquilo que o exercício traz pra gente. Então agora começando de verdade, você cuida do seu sono pra valer mesmo? Você faz uma higiene do sono bacana, você dorme todo dia no mesmo horário, tem uma rotina de sono ali antes de você dormir, assim que você acorda, como que você cuida disso? Porque eu tô presumindo aqui que você sabe que é importante você ter uma excelente noite de sono, você sabe os benefícios que dormir bem, dormir uma quantidade minimamente adequada durante a sua noite, todos os benefícios que isso traz pra você, e ainda assim, também tô presumindo que se você tá assistindo esse vídeo é porque você não faz isso. E eu, durante muito tempo, não fiz isso. Quero deixar uma dica aqui, meio fora do tópico, baixe um aplicativo de monitoramento de sono. Não vou fazer propaganda de nenhum aqui, poderia muito bem ser uma propaganda, né, do que eu uso, mas baixe qualquer um dos aplicativos aí de monitorar o seu sono, ele vai te dar algumas informações que é interessante, de repente o seu quarto ele tá muito luminoso, ele tá com muito ruído, e essas coisas, esse tipo de aplicativo te entrega, coisas que já fogem um pouco do básico, mas ainda assim são importantes. Mas vamos voltar pro básico. O seu dia, ele é extremamente afetado por conta do seu sono, da maneira que você dorme, e eu acho que todo mundo meio que sabe disso, sabe que o sono, ele afeta o seu humor, o sono, ele afeta a maneira com que você vai ter um dia produtivo, vai ter um dia um pouco mais complicado, e ainda assim a gente costuma culpar o sono, falar assim, pô, hoje eu não tô tendo um bom dia porque eu dormi mal. Como se o dormir mal fosse algo mágico que apareceu e que por acaso aconteceu de você não ter tido uma excelente noite de sono. Sendo que na noite anterior você fez tudo de errado. Você comeu muito tarde, comeu o que não deveria, comeu antes de dormir, no caso, você ficou mexendo no celular até muito tarde, e dentre outras coisas que nem vale a pena citar aqui, porque o ponto do vídeo é, você sabe exatamente o que você deve e o que você não deve fazer pra, nesse exemplo aqui, ter uma excelente noite de sono. E você mesmo assim não fez. Então, esse último ponto para mim é muito importante. Talvez seja a hora da gente se responsabilizar pelo nosso humor durante o dia. Falar que foi culpa do sono, mas na verdade o sono ele foi culpa sua. Porque você sabe o que te traz uma boa noite de sono, você sabe mais ou menos o horário que você tem que dormir, você sabe mais ou menos o horário que você tem que acordar. Eu sei que se eu tenho que trabalhar 7h30, se eu acordar 7 horas e ter que fazer toda a minha rotina da manhã com muita pressa até chegar no trabalho, eu sei que eu vou ficar de mau humor. Eu sei que meu dia vai começar de uma maneira terrível. Então, se meu dia começar de uma maneira terrível justamente porque eu acordei bem em cima da hora, porque eu coloquei o alarme bem em cima da hora, eu não posso culpar meu sono. Eu tenho que me culpar. Então, é o básico que eu sei, é o mínimo que eu sei que é importante. Vamos falar do terror de certas pessoas, o exercício físico, mas você vê que eu não trouxe aqui como o exercício, é movimentar o seu corpo, porque é justamente o básico, do mínimo de uma atividade física que vai te trazer já o mínimo de benefício. Qualquer coisa que te tire do sofá assim que você chega do trabalho, ou que te tire num final de semana para fazer alguma atividade, uma caminhada, qualquer coisa já vale. Como eu falei lá no começo,
isso. Você não precisa fazer nenhuma loucura, não precisa ir 6 dias por semana numa academia, não precisa caminhar vários quilômetros para você já sentir os benefícios da atividade física. No meu caso, que já treina há muito tempo, eu gosto de manter uma rotina de exercício mais complexa. Porém, para a maioria das pessoas, uma caminhada, uma pedalada ou só alguma atividade ali em casa mesmo já vai te servir de alguma coisa e já vai te trazer vários benefícios. E, de novo, eu não falo isso como especialista, como um educador físico, nutricionista, nada disso. Eu sei que funciona porque funciona comigo. E, na verdade, eu tenho uma fortíssima impressão de que você sabe que funciona para você. Eu acho que você sabe que o dia que você vai fazer uma caminhada, que você vai ao ar livre, que você faz um exercício, dá aquela suada boa, dá aquela cansada, eu tenho a impressão de que você, quando você faz isso, você tem um dia melhor. Você observa esses padrões, você sabe que seu dia vai melhorar você fazendo isso. E mesmo assim, não é todo dia que você faz, não é toda vez que você consegue fazer. Pedro, não gosto de academia, Pedro, não gosto de fazer exercício físico. Certas coisas na vida adulta não é mais sobre gostar, a gente tem que fazer meio que obrigado. Da mesma maneira que a gente comia legume quando a gente era criança, porque a mãe mandava, hoje não tem ninguém que vai mandar você levantar do sofá e fazer uma caminhada, pô, vai passear com seu cachorro, cara, o mínimo do mínimo já serve. Mas ninguém vai te falar isso, você precisa tomar essa iniciativa. Não gosta de academia? Não faça academia, simples. Ah, pô, não tenho nenhum esporte que eu pratico, assim, jogar um vôlei, fazer alguma coisa. Beleza, não pratique, ninguém tá te obrigando a fazer alguma coisa em específico, mas você sabe que você precisa se movimentar de alguma maneira. Coma de verdade. Como assim comer de verdade? Igual eu falei antes, quando a gente era criança, nossa mãe obrigava a gente a comer o que a gente precisava comer. Não tinha essa de não querer comer um legume, não querer comer um vegetal. Pô, você vai comer e pronto, acabou. Hoje em dia, não tem ninguém que vai obrigar você a comer de uma maneira correta. Ainda assim, eu acho que você deveria ter aprendido com a sua mãe e com o seu pai e se alimentar devidamente. Você é atleta de alta performance? Você é fisiculturista? Você é um modelo renomado assim? Eu não sou, e eu acho que você também não seja. Então não tem por que você querer se preocupar com uma dieta extremamente elaborada. O básico, ele funciona. Sabe aquele pratinho que serviam para você na escola? Um arroz, um feijão ou um macarrão com uma proteína e uma salada? Um carboidrato, uma proteína, uma verdura, um prato bem colorido assim. Sabe por que servem aquilo na escola até hoje? Sabe por que até nutricionistas vão recomendar esse tipo de prato bem mais colorido, com uma divisão ali bacana dos itens? Porque funciona. E funciona principalmente para eu e para você, que somos pessoas convencionais. Poxa, hoje é um dia que eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bacana, tô sem motivação nenhuma, né? Deve ser por causa do meu sono, ou deve ser porque eu não me alimentei bem ontem. Vamos ver o que você se alimentou ontem? Ontem você chegou do trabalho desanimado, cansado, puto com alguma coisa e você não jantou. Hoje você acordou e teu café da manhã foi um café preto com uma bolacha creme cracker. Como que você espera exatamente você se sentir bem e se sentir motivado e querer viver o dia e se sentir melhor no geral, se sentir mais contente, mais alegre? Meu amigo, você não bebeu água. Você não bebeu água ontem e não bebeu água até agora hoje. Você não tem uma garrafinha do seu lado, você fica bebendo água no copinho plástico do trabalho, você acabou bebendo 1 litro durante todo o dia. Meu amigo, você pesa 80 quilos, você pesa 70 quilos. Você acha que 1 litro de água vai ser suficiente para todas as funções vitais do seu corpo e para te manter bem hidratado, aquela sensação boa de, pô, tô bem hidratado, tô saudável? Você quer uma regra básica para você se nutrir bem sem ter nenhum erro? Só pensar na sua mãe, só pensar no seu pai, só pensar em quem te ensinou a comer, quem te ensinou que tem que comer verdura, te ensinou que tem que dividir o prato bem. Pensa se essa pessoa, ela ia aprovar a maneira que você tá comendo, aprovar a maneira com que você tá se alimentando, tá colocando comida para dentro do seu corpo. Primeiro que já é um problema, e é muito fácil de você observar quando uma pessoa ela come demais, ela pede muito delivery, come coisas que não são saudáveis, mas também é importantíssimo observar quando você tá comendo de menos, quando você tá pulando refeição, não tá tomando um café da manhã bem adequado, minimamente adequado, porque tá com pressa, porque tem que chegar no trabalho logo. Gente, de novo, não precisa ser nutricionista, não precisa ser especialista em nada, é o básico que funciona. E por fim, não se isolar é extremamente importante. De novo, não precisa estar o dia inteiro socializando, o dia inteiro rodeado de pessoas. Sei que tem muita gente que trabalha com atendimento ao público, então passa o dia inteiro meio que interagindo forçadamente, sendo obrigado a interagir, a ser gentil, quer chegar em casa, não quer conversar mais, não quer interagir mais. Porém, alguns momentos de lazer, pelo menos alguns deles, tem que se basear em estar com outras pessoas, tá? De novo, o ser humano ele se beneficia disso, isso não é questão de opinião, não é porque eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida que eu tô falando isso, e que se você é tímido você não deveria. De novo, é também importante você
estar sozinho, você ter um tempo a sós. Porém, esse tempo a sós, ele só vai trazer benefício de verdade em contraste com tempo passado com outras pessoas. Não vale trabalho, não vale, de repente, interações obrigatórias na faculdade, tudo. E eu sei que não vai ser todo dia que você vai conseguir ter alguém ali pra você interagir de verdade, uma pessoa que você goste. Você não vai estar com a sua família todo dia, de repente você mora sozinho, de repente não é toda semana que você consegue ver seus amigos e estar junto deles, mas ainda assim, incluir minimamente em um período de tempo uma interação com alguém que você goste de verdade, uma conversa franca, dar aquela risada boa, isso é extremamente importante e isso faz a gente se sentir bem. Então, não precisa ficar conversando com qualquer estranho na rua, tem que fazer o mínimo. Eu vou repetir isso quanto for necessário. Fazer o básico e fazer o mínimo. É isso que funciona. Não precisa ser o senhor simpatia, parecer um vereador andando na rua, que cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, puxa assunto com gente estranha. Eu não sou disso, eu não gosto disso, e se você não gosta, você também não precisa fazer. Mas a questão é importante interagir com os demais, sair da internet um pouco, gente, porque os algoritmos, eles meio que te falam e te contam aquilo que você quer fazer. Então, mesmo se você estiver sozinho, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que seja minimamente mais produtiva do que só ficar consumindo conteúdo de algoritmo. E é isso. Pareceu simples, pareceu fácil, pareceu até meio bobo esse vídeo, é exatamente esse o ponto. Esse vídeo ele não precisaria existir, porque na minha opinião, todas as pessoas meio que sabem o que elas precisam fazer pra poder se sentir melhor, pra poder estar num bem-estar, assim, numa situação um pouco mais agradável consigo mesmo. Eu sei que se eu acordar, eu não tomar meu café da manhã, eu não fazer a minha rotina que eu gosto de fazer, eu sei que meu dia vai ser um pouco pior. Eu sei que se eu pegar o meu celular assim que eu acordo, minha manhã não vai ficar tão bacana. Ainda assim, eu, Pedro, cometo o erro de fazer isso às vezes. Então esse vídeo, ele é meio que um lembrete pra gente tentar diminuir essas falhas o máximo possível. E a gente poder se concentrar finalmente naquilo que importa de verdade, que é a gente conseguir ter uma boa rotina, ter uma rotina interessante, ter uma rotina produtiva, de repente. E esse vídeo ele fala do básico. De novo, o básico ele serve muito bem. Igual tá aqui, o básico ele vem antes do extraordinário. Pra você ser uma pessoa que se sente bem o tempo todo e que quer falar sobre bem-estar, de repente, primeiro você precisa aprender a fazer o básico, que é o que eu tô tentando passar aqui, o que eu tô tentando ensinar, de repente, mesmo que eu não goste dessa palavra, falar que eu ensino alguém nada, eu só quero lembrar as pessoas daquilo que elas já sabem. Ainda assim, nesse vídeo eu falei sobre nutrição, falei sobre sono, falei sobre interações sociais, falei sobre exercício. Você quer se tornar extraordinário nessas coisas? Consulte um profissional, sempre. Nenhuma dica de internet, nenhum conhecimento básico que você tem e que eu tenho vai ser melhor do que uma opinião profissional, do que o que um nutricionista vai passar pra você, do que o que um educador físico personal vai passar pra você de exercício, do que um psicólogo, psiquiatra vai falar sobre sono. Nunca serei melhor do que nenhum desses profissionais, mas eu tô aqui pra relembrar o básico. Quer além disso? Consulta um profissional, sempre. E todas essas opiniões aqui que eu tô dando, digamos assim, e todas essas opiniões, se a gente pode chamar assim, que eu tô dando aqui, foram baseadas no que eu aprendi com profissionais. Então, de qualquer maneira, tô terceirizando um pouco o conhecimento, mas não substitui. Procura alguém. O básico ele funciona, parece ser extremamente. O, ba... o básico ele funciona e não vai ser todos os dias que vai parecer fácil você conseguir sair da cama e fazer tudo isso que você sabe que funciona pra você. Mas apesar disso, sempre será simples, nunca será algo complicado. A boa notícia é que você já sabe exatamente o que você precisa fazer pra se sentir melhor. A má notícia é de que isso ainda assim exige algum esforço e esse esforço ele tem que começar de algum lugar. Espero que esse vídeo ele sirva pra de repente você tomar uma iniciativa pra poder fazer do seu dia melhor, tornar a sua vivência, trazer um pouco mais de bem-estar pra ela, digamos assim. Obrigado por ter assistido. De novo, obrigado por ter assistido. Nunca foi fácil, mas sempre será simples. A gente sabe o que fazer, beleza?